E é tão bom, gente, poder ver vocês. É uma saudade enorme, cada rosto que a gente vê assim, cada terça-feira, espera ansiosa, porque fortalece a gente. Olhar para cada um de vocês e ver a perseverança de cada um. Bom, antes de começar, eu queria perguntar para vocês, quando vocês ouvem assim, essa pessoa é amaldiçoada, você está amaldiçoado, eu vou amaldiçoar vocês. A gente vê muito essa palavra em filmes, né? Em novelas, muitas vezes, quando tem aquela pessoa má e que diz isso. E amaldiçoado é aquela pessoa que está voltado à perdição. Uma pessoa abandonada, uma pessoa detestável, uma pessoa abominável, uma praga. É uma palavra bem pesada, né? É difícil até mesmo de ouvir. Mas guardem isso, essa palavra, o significado dela, amaldiçoado. Nesses dias que nós estamos passando, nós estamos tendo muitas informações, não é? E muitas vezes informações que se nós atendermos a tudo que nós ouvimos, nós vamos fazer besteiras na vida. Nós estamos ouvindo mensagens, né? Muitos vídeos publicados e que deixam muita dúvida em nós. Eu, um pouco antes de sair de Bauru, já no começo de toda essa loucura aí, não é? Eu vi um vídeo de uma mulher que ela falava que ela foi inspirada por Deus, que Deus veio, que Deus falou com ela, que ela tinha cura para essa doença. E aí ela até passou uma receita. Vai vendo. A receita era 4 folhas de abacate mesmo, fruta, essa fruta comum, era para ferver e colocar um copo de álcool, e que isso curaria, que quem tivesse com sintomas tomasse e seria curado. Outra já disse que se tomasse limão com bicarbonato, não iria acontecer nada com essa pessoa. E é lógico, né, gente, que se fosse fazer isso, quem tivesse com sintomas ou quem tivesse já com a doença, o que iria acontecer, né? É lógico que a pessoa morreria, porque não teria efeito nenhum, porque não tinha comprovação nenhuma, não tinha comprovação científica e nada. E o que me pesou mais foi ter dito que foi inspirada por Deus, e que Deus apareceu para ela em sonho. E nós vemos na Bíblia muitos casos de pessoas que são enganadas, porque querem ter uma solução imediata, mas buscando força em si mesma, ou se não, ouvindo coisas que mesmo que seja uma coisa tão simplista como esse daí, nada pautado em cientista, mas acreditava, porque queria isso, porque queria acreditar que isso era verdade. Mas não é em tudo que a gente ouve que a gente tem que acreditar, não é? Não é tudo, a gente tem que analisar aquilo que ouve, porque se nós formos fazer tudo que nós ouvimos, tudo que as pessoas falam, que alegra ali na hora do nosso nervoso, nosso desespero, para nos alegar, a gente acaba, se bobear, acaba fazendo coisa errada. E o que eu estava vendo, gente, era o livro de Gálatas. Eu gosto muito desse livro. Não sei se é porque foi escrita pelo apóstolo Paulo, porque eu tenho muita admiração, e creio que vocês também tenham muita admiração por ele. E Paulo, ele vivia o evangelho de um modo digno. Paulo vivia, e não tem quem possa provar nada, dizer nada diferente. E quando eu disse que aquela mulher quando aquela mulher falou que ela foi enviada por Deus, que Deus veio e falou para ela, nós sabemos que é mentira. Mas quando Paulo fala no início do livro que ele é enviado por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou Jesus Cristo da morte. Isso sim, nós podemos acreditar porque está na palavra, não é? E nós vemos o apóstolo Paulo ali, ele colocando que ele foi inspirado e que ele não fala nada que vem dele.
E mais para frente nós vamos ver o que acontece com essa pessoa que ouve o que os outros falam e não naquilo que a palavra de Deus fala. Vamos ler um pouco então, Gálatas, capítulo 1. Estamos lá em Gálatas, capítulo 1. Capítulo 1. Vou ler com vocês. Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, não por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, todos os irmãos que estavam com Paulo. Se Paulo disse que ele foi enviado por Jesus Cristo e por Deus, nós podemos acreditar naquilo que ele fala. Porque está pautado na verdade tudo aquilo que ele fala. E ele vem falando: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. E eu admiro muito o apóstolo Paulo, que quando ele fala, ele não fala que eu estou falando. Ele sempre coloca Deus, coloca Jesus Cristo em primeiro lugar, e que é inspirado e que ele fala aquilo que Jesus Cristo quer que ele fale, e que Deus Pai quer que ele fale. E uma coisa que ele fala, e que nós podemos acreditar, nós temos certeza nisso, é sobre o Evangelho. E o que é o Evangelho? Quando nós conversamos com as outras pessoas, nós perguntamos para as outras pessoas, o que é o Evangelho? O Evangelho é só coisa boa. O Evangelho são boas novas. Sim. O Evangelho é coisa maravilhosa. Mas o Evangelho, na realidade, é que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo foi sepultado e que ele ressuscitou e está entre nós. Mas nós vemos muitas vezes, por acreditar em palavras de outros, pessoas colocando coisas, tentando colocar coisas no Evangelho, na realidade, querendo criar um outro Evangelho, sendo que não existe e nunca existirá um outro Evangelho, a não ser que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo foi sepultado e que Jesus Cristo ressuscitou. E é nisso que nós confiamos e que nós acreditamos. Quando eu falei daquelas pessoas que estão falando de remédios para ser curado, para curar essa doença que tem afligido tanto a nossa vida, nós vemos pessoas querendo acrescentar alguma coisa na medicina. Mas nós também vemos pessoas querendo acrescentar coisas no Evangelho, querendo colocar palavras, querendo colocar situações onde nosso Deus não falou que existiria. No versículo 6 do capítulo 1, está falando: admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Quando eu disse que no Face tem coisas muito boas, mas que tem muitas mensagens que, às vezes, tentam colocar dúvidas na nossa cabeça, para que nós possamos deixar de acreditar na verdade desse evangelho, porque esse evangelho não veio assim fácil. Esse evangelho chegou até nós através do sacrifício do nosso Deus, que também fez um sacrifício enviando o seu filho, que sofreu, pisado, foi cuspido, foi humilhado, em favor de nós. E nós que já ouvimos, e nós temos que ter essa convicção nesse evangelho, nessa verdade que Jesus Cristo deixou para nós. Jesus Cristo morreu como sacrifício por nós, que não merecíamos nada, porque na realidade nós não somos nada. Sem Cristo nós não somos nada. Sem Cristo nós não temos forças para superar esse momento difícil que nós estamos passando. Essas pessoas tentam dar solução a essa doença com remedinhos à base de ervas, essas coisas, que eles mesmos colocam na cabeça uma mentira para poder passar, porque eles não têm
esse evangelho, eles não vivem essa verdade que nós vivemos. Eles não têm essa força que nós temos. Eles não têm esse poder que nós temos. Porque sim, irmãos, nós temos o poder de conseguir superar e passar por essas dificuldades felizes, alegres, contentes. Oh, mas você é louca? Como que você vai passar contente durante uma época que você fica presa dentro de casa, uma época que você não pode ver seus familiares? Eu falei da Simone quando ela viu a Ju. Gente, eu também estou com um filho longe, eu sei o quanto é difícil. Você é louca de achar que você pode ser feliz? Podemos sim, gente, apesar de tudo. Porque quando essas pessoas tentam soluções fáceis, é porque eles creem no visível. Nós não. Nós cremos no invisível porque nós temos fé. Porque nós confiamos que Jesus Cristo realmente morreu por nós e que Ele nos fortalece, Ele nos dá força. E o que nós não podemos deixar, que nós não podemos permitir, minhas irmãs, é que qualquer influência faça com que a gente tenha dúvida sobre o poder, sobre a verdade que nós vivemos, que é Jesus Cristo em nossas vidas. E Paulo, olha, se o próprio Paulo fala, nós acreditamos, nós admiramos Paulo. E Paulo aqui mesmo nesse livro, ele fala que mesmo se for ele, ou anjos, pregando um outro evangelho, que seja amaldiçoado. Lembra lá no início, que eu perguntei se vocês já tinham ouvido falar nessa palavra, amaldiçoado, voltado à perdição, castigado, abandonado, detestável, abominável, praga. Mas se nós não vivermos o evangelho de um modo digno, acreditando apenas naquilo que nosso Deus nos fala, que Jesus Cristo nos deixou, e se nós não acreditarmos apenas nesses homens que realmente são inspirados por Deus, que vêm através desses livros, através da Bíblia, nos orientar e abrir nossos olhos para que a gente continue firme na convicção que nós temos Jesus Cristo, nós temos força, porque a nossa fé faz com que nós consigamos enxergar Deus em tudo. Domingo, o Paulo pregou e foi uma mensagem que me fortaleceu muito e creio que tenha fortalecido vocês. Quando Paulo falou, agora não estou falando mais do Paulo apóstolo, estou falando do Paulo pai da Ju e marido da Simone. Quando ele diz que Deus é bom o tempo todo, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom apesar de qualquer situação. Deus é bom que ele enviou seu filho para nós, gente, para nos salvar desse mundo, para nos salvar dessa perdição, de viver nessa mentira que as pessoas estão dizendo aí, de nos salvar, de nos livrar, de nos dar uma mente aberta, uma mente forte, fortalecida na palavra, para que a gente não creia em qualquer coisa que venham falar e que faça com que o evangelho de Jesus Cristo seja pervertido. No versículo 8 fala, mais ainda, que nós, ou um anjo do céu, prega um evangelho diferente daquele que nos pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dizemos, e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Qual foi o evangelho que nós recebemos, minhas irmãs? Nós recebemos o único, o verdadeiro evangelho. Que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo foi sepultado e que Jesus Cristo ressuscitou. E nós vivemos agora nessa graça, nessa bênção, que é ter Jesus Cristo em nossas vidas. Mas aí, mas eu posso ouvir o que qualquer um falar, mas eu não vou cair. Imagine que eu vou acreditar em qualquer coisa. Eu nunca vou acreditar em qualquer coisa que as pessoas falam. Minhas irmãs, se nós não tomarmos cuidado e ficarmos só ouvindo o que as pessoas aí do mundo, as pessoas aí de fora falam, nós podemos sim
nós podemos sim, gente, às vezes tentar mudar esse evangelho. E sabe por que eu estou falando? Porque ninguém é totalmente forte que não caia. A nossa força vem quando nós buscamos na palavra, nós nos fortalecemos na palavra, nós fazemos igual nós estamos fazendo agora, uma fortalecendo a outra, buscando através da palavra de Deus forças para vencer essas lutas e vencer as tentações desse mundo. Ah, mas eu sou filha de Deus, eu não tenho tentação. Mas vocês acham que o diabo vai tentar quem é dele? Vai tentar a nós que somos filhos de Deus a nos derrubar da nossa fé. Vai tentar fazer com que nós não vivamos mais o evangelho de um modo digno. Eles acreditam no visível. Nós acreditamos no invisível. Quando uma pessoa abandona a fé, não é por causa de, não é culpa de ninguém, é culpa da pessoa mesmo. Porque decepções um com o outro tem, tristeza um com o outro tem. O mundo coloca dificuldade para a gente, coloca obstáculo para a gente. A nossa vida é viver dia a dia, mas buscando na palavra fortalecimento para que a gente se mantenha firme e convicta desse evangelho que é verdadeiro. Eu falo, gente, porque Jesus, ele nos salvou pela graça e tudo que nós temos é de graça. Ele dá esse amor enorme para a gente de graça. Ele está nos protegendo de graça. Ele não nos cobra nada. Tudo que ele dá para nós é de graça. Está suprindo nossas necessidades, a nossa saúde. Mas o que nós temos que fazer? É nos apegar cada vez mais, gente, na fé que nós temos, desse evangelho que é verdadeiro, para que nós tenhamos força. Eu falo que agora eu vivo na verdade, porque eu conheci essa verdade. Sabe onde eu conheci essa verdade? Foi na Igreja de Cristo. Eu falo porque eu já passei por outros lugares, e eu vivi situações. E se não tivesse aparecido alguém que tivesse falado desse verdadeiro evangelho, que Jesus Cristo morreu por mim, que Jesus Cristo foi sepultado e que Jesus Cristo ressuscitou por mim, eu estaria na classificação desses amaldiçoados. Porque eu estava num lugar que eu fazia a vontade do homem, o que o homem falava eu ouvia, eu acreditava piamente e obedecia. Mas eu não tinha conhecimento. Eu não sabia da verdade de Cristo. Mas agora que eu tenho, eu procuro todo dia estar me fortalecendo, gente, para continuar. Porque, na realidade, não é sacrifício fazer a vontade de Deus. Tem certos momentos que é seguir esse verdadeiro evangelho. Mas não é impossível. E quando eu falei para a gente tomar cuidado, para que, às vezes, nós podemos até dar uma balançada, porque nós vemos exemplo na Bíblia de homens que andaram com Jesus e chegou um momentinho assim que por pouco também não cai. Sabe Pedro, aquele homem forte que cortou a orelha de Malco e que estava sempre ali com Jesus, eu não te abandono, eu não te abandono. E teve um momento que Paulo teve que chegar e dar um puxão de orelha nele, porque ele estava tendo um comportamento que não ia de acordo com o evangelho. Lá no capítulo 2, no versículo 14, Paulo está dando um grande puxão de orelha em Pedro. Sabe por quê? Porque quando ele estava com os judeus, ele tinha comportamento de judeu. Quando ele estava com o gentil, ele tinha um comportamento de gentil. E os demais judeus se uniram a ele nessa hipocrisia. Hipocrisia é o quê? É ser ator, é ser fingido. Poxa, mas Pedro... E olha lá o que Paulo está falando no versículo 14 do capítulo 2. Você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu.
Portanto, como pode obrigar gentios a viver como judeus? Vocês acham que Paulo falou dessa maneira com Pedro? E falou para ele diante de todos. E sabe por quê? Porque naquele momento Pedro não estava andando de acordo com o evangelho. Ele estava sendo hipócrita. Ele estava sendo um fingido. E ele já conhecia o evangelho. Ele viveu ali com aqueles irmãos. Gente, como que ele poderia fazer? Acha que eu vou fazer isso? Se nós não tivermos um comportamento digno do evangelho, nós vamos fazer com que pessoas também nos sigam e façam coisas que é errado. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Viu aqui que Pedro, quando ele estava com o gentio, ele tinha um comportamento, quando estava com os judeus, ele tinha outro tipo de comportamento? E nós? Será que o nosso comportamento na igreja, no prédio, porque a igreja somos nós, onde nós estivermos, ali está a igreja. Olha quanta igreja tem agora. Cada uma de vocês é a igreja de Cristo dentro da sua casa, neste momento. E o nosso comportamento, como que é? Quando estamos com as irmãs, temos um tipo de comportamento. Quando estamos com as irmãs, nós vestimos de uma maneira. Quando estamos com algumas irmãs, nós falamos coisas só vindas de Cristo. E quando nós estamos lá fora, nós temos um comportamento diferente. O nosso linguajar é diferente. É uma coisa para a gente parar e analisar. Muitas vezes, quando a gente está no meio de pessoas, nós falamos coisas, podemos falar coisas, podemos fazer coisas sem perceber. Porque nós estamos seguindo alguém, porque admiramos aquela pessoa, estamos fazendo aquilo que aquela pessoa está fazendo. E se nós estivermos tendo um tipo de comportamento quando estamos com os irmãos, ou quando estamos fora, outro, o que as pessoas estão vendo? Será que Jesus Cristo morreu à toa? Será que Jesus Cristo não morreu para que nós tirássemos tudo isso de dentro de nós, tivéssemos uma nova atitude? Porque quando nós admiramos Paulo, nós vemos Paulo, o que Paulo é agora, pregando o evangelho, falando desse evangelho, do único evangelho verdadeiro. Mas Paulo, ele matava os nossos irmãos. Mas quando Paulo ouviu do evangelho e acreditou e passou a viver para Cristo, ou seja, viver o evangelho, Paulo teve um comportamento diferente. E esse comportamento fez com que muitas pessoas conhecessem esse verdadeiro evangelho, que é Jesus Cristo, morto, sepultado e ressuscitado. E aí, gente, e o nosso comportamento, como que é? Como que nós agimos? Como que nós agimos perante toda essa dificuldade que nós estamos passando? Nós nos mantemos firmes em Cristo Jesus ou nós duvidamos do poder de Jesus Cristo nisso? Gente, porque todos nós sabemos que se Deus quiser, ele não precisa nem estalar o dedo. Tudo isso acaba. Tudo isso acaba. Mas não é isso, não é essa dificuldade que vai tirar a nossa fé e fazer com que nós tenhamos atitudes hipócritas. A maldição vem para aqueles que pervertem o evangelho. E quando nós temos atitudes erradas, porque no nosso batismo, eu, pelo menos, quando eu batizei, eu falei que eu iria fazer a vontade de Deus. Perfeito? Não. Não sou de maneira nenhuma perfeita. Mas eu estou procurando fazer a vontade de Deus e me livrando de todas essas coisas que mostram ou poderiam mostrar a Nilza que era antigamente. Paulo agora, ele é admirado. Ele tem até o poder de puxar a orelha de Pedro. Como nós também podemos um dia, vocês podem puxar a minha orelha se vocês verem que eu estiver fazendo alguma coisa que possa perverter o evangelho de Cristo. Porque eu não quero ser amaldiçoado. Mas de maneira nenhuma. Então, eu aceito que um dia vocês venham puxar a orelha. Quando Paulo falou com Pedro que ele estava tendo uma atitude de hipócrita,
Ele não falou com vozinha calma, eu fiquei bem duro. E o que aconteceu? Pedro, opa, meu irmão está falando, então alguma coisa estou fazendo errado. E passou a fazer tudo certo, de acordo com a vontade de Deus, sendo ele em qualquer lugar, mostrando Jesus Cristo para as pessoas em qualquer lugar, vivendo de um modo digno o evangelho verdadeiro que é de Cristo. Como que eu posso perverter o evangelho? O meu comportamento. Se eu tiver um comportamento errado, diferente daquele que Jesus Cristo falou para que eu tenha, eu vou estar pervertendo o evangelho. E vou ser amaldiçoada e, consequentemente, vou amaldiçoar as pessoas que estão do meu lado. E vou amaldiçoar as outras pessoas que poderão me seguir também, porque a culpa vai ser minha. Porque eu conheço a verdade, eu conheço o evangelho, então tenho que fazer o que é certo para as outras pessoas não me seguirem. Porque sempre tem uma pessoa que gosta muito de você e que te admira, e que se você fizer alguma coisa que é errado, essa pessoa vai te seguir. E a culpa vai ser minha, e se você também, minha irmã, estiver fazendo o que é errado, a culpa vai ser sua. A maldição cai sobre você e vai cair em cima das outras pessoas. Porque nós temos que sempre olhar o que as pessoas dizem de mim. Eu estou seguindo verdadeiramente o evangelho, ou eu estou fingindo, sendo duas caras. As pessoas, as irmãs, os irmãos na igreja, os irmãos da igreja, podem ver ali no momento que está comigo, que eu estou seguindo. Mas eu não posso querer agradar as pessoas, nós não devemos agradar a homens, nós devemos agradar a Deus, porque eu posso estar agradando você, tendo uma atitude boa, mas por trás eu estou tendo um comportamento que os outros não estão vendo. Mas, e nosso Deus? E Jesus? Por onde nós estivermos, Ele está. E Ele está vendo. Paulo, depois que ele conheceu o evangelho, que agora ele vem falando, que admira, que alguns estão abandonando, porque estão ouvindo pessoas ali, e ali está falando da igreja mesmo, não é fora não, que estão tentando colocar coisinhas para deixar dúvida em nossa mente. Quando ele conheceu o evangelho, ele teve uma transformação total. E foi admirado pelo povo lá, tanto por judeus quanto por gentios, e agora ele é também reconhecido por nós. E muitos de nós chegamos até Cristo porque ouvimos essa mensagem e aceitamos. Influência, minhas irmãs, leva ao afastamento. Não vamos amaldiçoar pessoas através de nossa atitude. Como que pessoas vão conhecer o evangelho verdadeiro se nós estamos tendo atitudes amaldiçoadas? Face, roda de amigo, trajes e entre outras atitudes. Essa pode ser um motivo para nós sermos amaldiçoados. Pedro, ele teve uma atitude errada, mas se voltou e reconciliou e passou a ser exemplo para nós, hoje também. Semana passada, a Sônia disse na mensagem dela que nós colhemos o que plantamos, né? E aí? Nós vamos plantar o evangelho no coração das pessoas e sermos abençoadas, ou vamos ter um comportamento que traga maldição para as pessoas e nós também sermos amaldiçoadas? Eu posso dizer que eu tenho certeza que todas nós, a nossa intenção é plantar o evangelho no coração das pessoas e viver de acordo com o evangelho. E nós seremos mais do que abençoadas. Já saindo, né, do livro aqui de Gálatas, já passando para Efésios, porque na realidade nós já somos mais que abençoadas. E vamos ser mais abençoadas ainda se nós nos mantermos firmes no verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo. E que possamos, minhas irmãs, vivermos sempre de acordo com o evangelho,
e tendo atitudes dignas, vivendo o evangelho de um modo digno. Eu não sei se para vocês, mas quando eu li isso daqui, para mim foi muito bom. E aprendi a selecionar mais aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo pelo Facebook. Quando eu vejo que é uma coisa assim, eu nem me prendo, eu já deleto. Porque não me interessa. O que me interessa é aquilo que me traga bênção e não que traga maldição. E que sejamos, minhas irmãs, mulheres mais que abençoadas, vivendo de acordo com o evangelho de uma maneira digna. Nós podemos, nós conseguimos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, que nos dá força e que nos alerta. Eu não sei vocês, mas em certos momentos, quando vai fazer alguma coisa assim, tem uma coisa que fala, não faz, não faz, você vai quebrar a cara, não faz. E o Espírito de Deus em nós fala isso sempre. Olha, procure bênção, não maldição. Siga o Evangelho, siga Jesus Cristo. E que Deus possa nos abençoar e que nós, minhas irmãs, continuamos firmes, sempre fortes. E quando nós nos encontrarmos, nós falarmos, olha só como nós somos fortes, como que o poder agiu em nós depois que nós procuramos mais ainda. Tempo nós temos de sobra para procurar crescimento através da palavra de Deus. E que Deus possa nos abençoar e que nós possamos crescer cada vez mais em espírito e em verdade de acordo com o Evangelho. Amém?